agosto. Não perca! Via Láctea Veículos em Cuiabá ou na Orion Veículos em Várzea Grande. Juntos salvamos vidas. Voltamos com o Jornal da Manhã, Cuiabá. Muito bem, são 7h25. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E temos a satisfação em receber Newton Tafuri, urologista. Bom dia, Newton. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Bom, ao nosso público, principalmente quem está nos vendo, né? Quem está nos vendo por nossas mídias sociais, hoje teremos aqui, o doutor trouxe para a gente aqui, vai apresentar ao público, quem estiver pelos aplicativos, e estiver pelo Facebook, pelo YouTube, uma prótese peniana e um dos nossos temas aqui, disfunção erétil. Vamos lá, aos nossos ouvintes que estão no rádio aí, né? Mesmo quem tem e quem não tem, esse tipo de problema é muito interessante, porque o fato de não ter não significa garantia de que nunca terá, né, Newton? Verdade, sim. É um problema muito frequente, né, para os homens, e ele é progressivo com a idade. Os pacientes mais idosos, obviamente, devido a uma série de fatores e doenças que a gente vai poder falar aqui ao longo do programa, tem mais disfunção erétil do que o paciente com 40 anos, né? Não tem dúvida. Então, não ter hoje não significa que não terá. Então, e saber que existem, né, além de saber as principais causas, falaremos também sobre os tratamentos, né, para trazer alento para aqueles que às vezes estão em momentos de desespero. Bom, a gente está falando na questão da idade, que é um processo natural, né, de envelhecimento do corpo humano, dessa máquina que utilizamos, e que algumas coisas começam a falhar. Mas a disfunção erétil, quando a idade não é ainda, pelo menos não deveria ser fator. Causas, nesse caso é mais desesperador ainda, né, porque você tem todo ao seu redor, você tem pessoas que não têm esse tipo de problema, né, as pessoas, quem tem imagina esconde, né, se sente constrangido e tal, e não fala sobre, né, porque dentro da sua roda de amigos, praticamente da mesma idade, ele vai ser o único caso ali, né, e ainda vai sofrer bullying ainda, né. Como é que uma pessoa dessa, com uma pessoa com esse problema, que caminhos ele toma e que problemas ele pode ter? Tem o cara assim, não, você é de nascença, isso aí é uma questão biológica sua, você nasceu com um problema, isso é muito raro, evidente. Muito raro, seria uma questão congênita, talvez uma malformação congênita, é difícil, né, mas assim, os pacientes jovens em geral, mais jovens, eles têm a disfunção erétil, na maioria dos casos, de origem psicogênica, né, são fatores psicológicos que acabam influenciando no mau desempenho. E é sempre muito difícil para o homem admitir isso, né? Às vezes ele se arrasta por anos sofrendo até procurar uma ajuda, um auxílio profissional. E o caminho é sempre esse, é procurar um auxílio profissional, né? Porque aí ele vai ser diagnosticado e vai ter as diversas opções de tratamento à sua disposição. Bom, vamos lá para as idades então em que o grande amigo começa a nos faltar. Então, assim, é difícil, não tem uma idade, né, padrão, isso é muito relativo, vai de pessoa para pessoa. Você às vezes tem pacientes com 70, 80 anos funcionando muito bem, outros abaixo de 50 nem tanto. Mas em regra geral... Esse de 80 você não precisa nem procurar, né? Ele sai falando. Com certeza, isso aí a propaganda chega na frente, né? Pacientes abaixo de 50 anos, como eu disse, mais na parte psicogênica, ou alterações hormonais, né? E os pacientes idosos, conforme vão surgindo comorbidades, né? Porque tem doenças, né? Por exemplo, diabetes mellitus, né? Que é uma doença que talvez seja a principal causa da disfunção erétil, porque ela provoca alterações vasculares e a ereção sempre depende de um bom fluxo sanguíneo. Então, o paciente diabético começa ali com 40 anos, 50, e a doença é progressiva, mesmo tendo um bom controle de glicose, essas alterações vão acontecendo e em um determinado momento ele vai ter grandes dificuldades para ter e manter uma ereção satisfatória. Bom, e aí, que pode fazer as pessoas nessa condição? Que recurso pode ser? Nós estamos falando aí de um processo biológico, né? Como é que você pode, primeiro, retardar isso?
enganar o processo. Enganar esse processo, ou remédios e situações que você pode lançar mão para que esse problema não seja assim tão... Bom, então assim, ter um estilo de vida saudável, né? Com atividade física, alimentação balanceada. Se for o caso de ter uma doença como essa, o diabetes ou a hipertensão, que é uma outra doença também importante, procurar mantê-las controladas, tomar as medicações, né? Tudo isso aí ajuda. Não ter o hábito de fumar. Cigarro também é um grande inimigo da circulação sanguínea, consequentemente da ereção, excesso de álcool. Ou seja, então o que a pessoa pode fazer é procurar manter-se saudável, né? A partir do momento do problema instalado, você tem opções de tratamento, né? De 20, 25 anos para cá, né? Após o advento das drogas vasodilatadoras, o famoso azulzinho, né? Mudou muito a abordagem da disfunção erétil, né? É um medicamento que dá resultado, em grande maioria dos casos, independente da causa. Então, foi um marco aí, né? Na questão da abordagem do tratamento. Para quem não tinha nada, é o advento dessas drogas. E uma descoberta acidental, né? O que estava investigando era outro tipo de doença e acabou sendo um efeito colateral. Se descobriu ao acaso. Por acaso, exatamente. Como várias drogas, né? Que acontece, você está estudando para uma coisa e vai vendo que um determinado efeito colateral dela acaba sendo um efeito interessante, né? Ele realmente estava sendo estudado para tratamento de hipertensão, porque é um vasodilatador, e mostrou-se muito eficaz na questão de promover as ereções. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui em nome das pessoas, dos casos que aconteceram neste final de semana. De pessoas que saíram tentando se dar bem, tiveram uma noite vergonhosa, né? E foi a primeira vez que aconteceu. Tem até teorias de que isso, quem fala que foi a primeira vez, nunca é. Mas, vamos dizer assim, aconteceu a primeira vez. Qual o nível de preocupação, dependendo da idade que ele tenha, e o que fazer, Tafuri? Bom, tudo na vida tem uma primeira vez, né? Óbvio, né? As coisas têm que acontecer. A gente sempre procura orientar o paciente para não entrar em desespero, porque senão a situação acaba virando uma bola de neve, né? Se ele está muito preocupado, muito focado nisso aí, acaba gerando uma ansiedade de desempenho, né? E aí da primeira vez pode vir uma segunda, uma terceira, e a gente não considera isso como uma disfunção, né? Para o paciente ser diagnosticado com disfunção erétil, ele tem que estar tendo, durante algum tempo, durante alguns meses, essas falhas constantes, mais falhas do que sucesso, né? Não é um fato isolado assim, mas é óbvio que a masculinidade, né? A forma como que nós fomos criados, sempre tendo que ser o viril e etc. Num momento de falha, acaba a pessoa ficando abatida e já pensando que o mundo acabou, né? Mas não é bem assim. Tem uns que acabam, porque eu converso com psicólogos, falava assim, a mulher antigamente, ela colocava na conta dela isso. A pessoa teve uma disfunção erétil lá, ela colocava na conta dele, eu não sou atraente, eu não sei o que tem. Hoje não, amigo. Hoje tem umas que não só filmam e colocam na internet. Vinícius. É a evolução dos tempos, né? Por que a culpa é sempre da mulher, né? Que bom que estamos emancipando, né? Tendo empoderamento feminino. Quem passou por isso, não, tudo bem, eu nem culpei ela, mas não precisava filmar e colocar no TikTok. É verdade. Aí já é uma questão de foro íntimo, né? Mas assim, tem aquela piada, né? Aqueles stand-ups, né? Que fazem, né? Quando o apresentador interage com a plateia, né? Aí ele brincando, né? Quem faz sexo todo dia, né? Alguns levantam a mão, eu, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por mês, 1 vez por ano, né? Quando ele pergunta 1 vez por ano, tem um velhinho lá no fundo animado. Ele fala, por que você tá animado? 1 vez por ano, né? O velhinho fala, é hoje. Né? O velhinho lá no fundo, né? 1 vez por ano. Mas, Newton, primeiro é um prazer muito grande, né? Poder te entrevistar, poder te receber aqui e tratar desse tema de saúde, né? Que é um tema importante, ainda é um tabu para muita gente, né? Um tema que traz uma carga, assim, de ordem comportamental, moral, né? Mas temos algo científico, né? Técnico, você trabalha com isso e sabe, né? O que eu quero te perguntar em relação à obesidade, né? Nós estamos aí com uma
uma epidemia de sobrepeso, né, de obesidade, né? Isso está bem visível, né? Mais de 60% da população tá acima do peso, né? E cerca de 30% é obesa, né? Tem métricas para isso, né? De acordo com o índice, né, de massa corpórea, o IMC, né? Como que isso impacta, né? Qual é o grau? Porque eu fico olhando para os caras e fico pensando, cara, e casados às vezes, né? Olha, como que isso chega lá, né? Qual é o impacto que a obesidade e o sobrepeso tem nessa questão da disfunção erétil, meu amigo? Impacta bastante, porque a obesidade ela é uma síndrome, né? Que a gente chama de síndrome metabólica. São várias alterações metabólicas, né? Muitas vezes tem diabetes, tem hipertensão, e todos esses fatores juntos vão levar a um índice de disfunção erétil maior. Então o impacto é muito grande. E um outro detalhe assim, específico aí para o obeso é a questão da hormônio, da testosterona, né? Porque as células gordurosas têm uma afinidade muito grande com a testosterona. Então, como que roubam essa testosterona circulante para dentro das células, e ela acaba não produzindo o efeito que ela tem que produzir. Então o homem vai ter um comportamento, digamos assim, hipogonádico, né? Como se estivesse com baixa produção de testosterona, e a testosterona é o combustível, né? Tanto para a parte sexual quanto para o dia a dia mesmo, para ter ânimo para trabalhar, ânimo para fazer uma academia, tudo isso aí gira em torno das taxas hormonais. Então, nesse caso, nesse sentido também o obeso está prejudicado. Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Aliás, um tema necessário, mas necessário mesmo para que o nosso amigo ouvinte e nós, de uma forma geral, tenhamos a clareza de toda a situação. Se eu entendi bem, eu vou tentar descrever aqui um cenário, e o senhor, por favor, comente sobre esse cenário. Digamos, hipoteticamente, que alguém, ainda que não tenha tido uma educação voltada para a preservação da sua saúde, para a melhoria, para o cuidado da sua saúde, mesmo assim, ele ficou longe, por exemplo, do cigarro, da bebida, de uma forma geral, e ficou longe das drogas, porque o senhor não citou, mas eu tenho a impressão que as drogas também contribuem para essa disfunção. E ao mesmo tempo, ele também não passa por essa questão da obesidade, muito menos da... O senhor falou da doença que me fugiu diabetes, agora. Da diabetes e hipertensão. Imaginemos hipoteticamente isso. Se eu entendi bem, e aí para concluir esse cenário que eu tentei descrever, o senhor me perdoe se a minha narração não foi completa, não tem nada a ver com a idade. Porque o senhor disse, para muitas pessoas não tem nada a ver com a idade. O senhor falou que tem gente de 80 anos ou mais, nós sabemos isso, que funciona muitíssimo bem. Então, o que na verdade deveríamos ter, os homens de uma forma geral, deveríamos ter desde o início, desde a sua adolescência até a chegar à idade adulta, ou velho, eu não gosto muito dessa palavra velho, mas a idade de 90 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Então, isso é uma coisa que acontece hoje em dia, as pessoas estão vivendo mais, né? Os homens, as mulheres estão vivendo mais e querem cada vez mais, óbvio, viver com qualidade, né? Com qualidade de vida. E a atividade sexual, saúde sexual, faz parte dessa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, né? Então vai cair naquilo que a gente falou, né? A vida ativa, exercício físico, uma boa alimentação, evitar o estresse, que seja assim, parece uma utopia, viver em outro mundo, né? Como viver sem estresse nos dias de hoje, né? É complicado, muito complicado. A vida atropela a gente muitas vezes, sempre, aliás. Então, assim, esse é o estilo de vida ideal que você narrou aí, né? Mas que, infelizmente, a gente não... poucas pessoas vão conseguir ter isso aí. Então, além de tudo, a pessoa tem que ter a cabeça boa, né? Tem que ter um psicológico bom, psicológico forte, né? Ter criado boas experiências sexuais na sua vida, não ter tido traumas, porque tudo isso vai influenciar, né? Tem pessoas, né? Já tive casos assim de homens jovens, muito jovens mesmo, abaixo de 30 anos, pessoas às vezes de um nível cultural um pouco mais baixo, mas que vindo do interior,
falando que tinha ido numa benzedeira, que não sei o quê, que essa mulher falou para ele que ele nunca mais ia funcionar. E de fato não estava funcionando mesmo, né? Ele acreditou. Tudo da cabeça dele, ele acreditou. E a gente teve que fazer um trabalho para quebrar isso aí, mostrar para ele, né? Provoquei uma ereção artificial nele com uma droga injetável. Hoje ele lhe vê como doutor ou como pai de santo? Hoje ele me vê como Deus, né? Porque eu recuperei a vida dele, né? Ele já saiu dando tiro para todo lado. Então, assim, você vê que tem muitos fatores que realmente influenciam, né? Então, a perfeição é difícil. Não existe a pessoa perfeita, mas a gente tem que tentar ajudar para que as pessoas cheguem lá. A resistência, desculpa, Paulo. Pois não, a resistência machista é um grande obstáculo a romper tudo isso ou não? Sem dúvida. Olha, o homem demora aí 3, às vezes 5 anos, né, para buscar uma ajuda profissional. E sendo que muitas vezes ele está tendo o apoio da sua parceira, da sua esposa, incentivando, né? Muitas vezes a mulher é que marca essa consulta, ela acompanha, às vezes liga antes, falando, doutor, ele é assim, assado, ele não vai falar, só tem que puxar, ele vai rodear, vai falar outro assunto. E é verdade, é assim mesmo. Para demorar 5 anos, só a esposa apoiando mesmo. Se ela não apoiasse... aí que não vai mesmo. Bom, vamos falar sobre prótese peniana e uma outra novidade, né? A prótese peniana ficou famosa aí por conta de fardas, e a operação eu não sei exatamente, mas tem um cantor que fez de alongamento é a faloplastia, né? Isso, que no caso não seria dirigir o diálogo para a irmã da mãe, não é falaplastia. Não. Eu queria que você explicasse como que funciona os dois, e nós estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube, mostrasse a prótese peniana. E uma última pergunta sobre isso, porque é uma coisa nova. Se tem muita gente que fala assim, eu tenho um amigo interessado. Como é que seria isso? Sempre tem essa história do amigo meu, né? Sempre uma desculpa. Mas assim, vamos falar primeiro sobre a prótese peniana, né? Que é um tratamento para todos os casos de disfunção erétil grave, independente da causa, né? Seja um paciente que é tetraplégico, teve lesão de nervos, seja um paciente diabético de longa data que não consegue mais ter ereção, um hipertenso, para todas as causas. Quando não funcionam mais os tratamentos usuais, os tratamentos com as drogas, né, e o paciente não consegue mais ter ereção, a prótese peniana é o indicado. E ela funciona muito bem, né? Não é uma cirurgia complexa, vão ser implantados dentro do pênis, né? É sempre o par de próteses, porque o pênis ele tem... São dois então? É o par. Então, mas para quem está no rádio e no Radiosnet, por exemplo, eu vou tentar descrever aqui. Parece o quê? Um tubo, né? Canudo, duas hastes. São duas hastes de silicone, né, que revestem um fio de metal, às vezes mais platina, fino que o dedinho mínimo da gente e comprido que uns 20 centímetros. O tamanho e a espessura ela varia, né? Ela tem vários níveis, né? A prótese, ela não tem capacidade, até deixar isso muito claro, ela não tem a capacidade de aumentar o pênis, né? Ela vai se adaptar no que a pessoa já tem, né? Existe uma estrutura, né, que são os corpos cavernosos, que é onde o sangue entra e sai no pênis para provocar ereção, e é essa estrutura que a prótese vai ocupar. Então, tem a haste peniana, e para dentro do corpo também ainda tem quase que 1/3 do corpo cavernoso tá interno. Então a prótese ela ocupa todo esse espaço, tá? No final das contas, na média aí... A grosso modo, os dois dutos por onde o sangue entra para enrijecer ali isso, exatamente. O companheiro será tomado pela prótese, vai ser ocupado pela prótese. A grosso modo seria um arranjo numa perna quebrada, colocando 2 talas do lado e amarrando. Podemos fazer essa comparação. Só que do lado de dentro. Essa comparação. Então, em geral, a prótese vai ficar aí no total com 17, 18 centímetros, às vezes 20, dependendo, né? E o pênis, a parte externa, medida em torno de 14, 15, que é a média mesmo, né, da população. Tá? Quem vai colocar não pode, não põe 30 aí, doutor. Não pode, infelizmente não dá. A prótese não tem essa capacidade, né?
E o diferencial é isso, que com esse tipo de prótese que a gente está colocando aqui, que é a prótese semi-rígida que eu mostrei, fica sempre em ereção, está sempre pronto, né? O pênis não tem flacidez, nunca. O máximo que você pode fazer... Para usar uma sunga é constrangedor. Sim, complicado. Para roupas apertadas, né? Esse é um dos fatores. Mr. Calabresa. Você tem que dobrar e tal, e ele vai estar sempre... vai estar sempre aparente. Agora tem outros modelos de prótese, né? Vou mostrar aqui rapidamente para quem está assistindo, que são as hidráulicas, né? Que tem um mecanismo de fluidos, de bomba, né? Que faz o líquido fluir, ela faz a ereção normal e ao final você desativa, ela entra em flacidez. Então é um mecanismo próximo Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para quem está só ouvindo. Seria como aqui em Vargas Grande chama de papo de peru, um balão. Só que é uma haste, né? Do mesmo modelo da outra, da anterior, só que ele inflaria. Isso. E você fica com o poder na mão, né? Apertando ali, o senhor está mostrando, parece que é uma bombinha. É uma bombinha. Né? Quem tem colchão inflável sabe como que é. Uma bombinha pequena, só que mais discreta, com uma... E aí fica... por fora, não é pro Bluetooth, não. É pro, ainda não existe. E aí você vai inflar. Exatamente. E aí o menino aparece. O líquido vai migrar, né, das estruturas para a ponta, infla, enrijece a prótese, a pessoa vai ter a relação e ao final vai desativar, ela entra em flacidez. Aí acaba com esse constrangimento aí de estar sempre com a bandeira hasteada, né? É um fator, assim, para muitos homens que favorece. Sem querer sacanear, doutor, mas isso aí faz barulho? Não. Para desinflar? Não faz. Ela é bem tranquilo. O barulho é mínimo, talvez na hora de inflar. Dá para... Né? Mas é tranquilo. Todo mundo vai pro banheiro mesmo, né? E essa bombinha, ela fica sempre instalada na bolsa escrotal. É tudo interno, né? É como se a pessoa tivesse 3 testículos. Ela vai ficar entre os 2 testículos. Então eu pensei que era por fora, não, é por dentro. Fica tudo interno, não fica nada exposto. Na bolsa escrotal. Se ficasse exposto, aí é sujeito a infecção, né? E um dos grandes problemas da prótese é a infecção. Então é tudo interno, não aparece nada. Não corre o risco dele errar a bombinha lá, porque é uma dor danada. Tem que ter um tato bom, né? Saber onde está apertando. Bom, aumentou muito a procura? Tem aumentado, né? Como eu disse no início aí, as pessoas estão vivendo mais, né? E estão procurando manter a sua qualidade de vida, né? Então realmente tem uma procura de faixa etária mais idosa, dos pacientes que têm realmente disfunção erétil grave, que não tinham recurso nenhum, né? Para voltar a ter uma ereção, uma vida sexual saudável. Agora tem. Então tem aumentado a procura, sim. Tem jovens que tomam estimulantes, eu tô falando, entram no Viagra porque aquela história, né? Quero sair com várias, vou fazer o meu cartaz aqui. Cartaz, para quem não sabe, confere lá que o tiozão falou aqui, fazer uma moral na praça, né? Sai com várias e tal na mesma noite e tal, e aí fica conhecido como o infalível, né? O imbrochável. E lança mão de recursos como o Viagra, por exemplo, o mais famoso, o primeiro, né? Causa prejuízo isso na juventude ou não? Assim, a gente não recomenda, né, esse uso, essa automedicação, né, usar isso aí como uma droga recreacional. Não que vá, né, pode até fazer mal, mas assim, em geral não faz. Mas pode criar uma dependência psicológica, né, da pessoa achar que depois sempre tem que estar tomando, eu vou tomar porque senão não vai dar certo. E aí vai criando aquele fator psicológico, aquela bola de neve que a gente já falou lá no início. E acaba daí, talvez, gerando um problema de saúde psicogênico, né, que depois vai dar um trabalhinho para ser revertido. Então a gente não recomenda isso aí. Aqui, o conselho para quem está naquela fase em que a pessoa foi muitas vezes convidada para a mesma festa, e ele vai, mas ele não vai animado, ele vai assim meio desanimado, meio querendo ir, meio querendo ficar. O conselho e o tratamento. Então, assim, essas drogas todas, né, tadalafila, sildenafila, elas não dão o desejo, né?
Para provocar uma ereção, tem que haver o desejo, tem que estar com a libido ativada, né? Às vezes você pode tomar um comprimido desse e não virar nada, porque você não tem o desejo. Ela só vai potencializar esse desejo. Então, isso que você está falando aí é questão do desejo, é a libido, né? Ou seja, a pessoa tem que dar uma checada, como que está a testosterona, se está tudo ok, como é que está o nível da testosterona, se não precisa de uma reposição, né? Teve uma doutora que veio aqui que quase derrubou a cotação do café. Disse que o café diminui a testosterona. Tem várias situações que prejudicam a testosterona. O café especificamente, só se for em grandes quantidades. Açúcar, né? Talvez. O açúcar, ele, né? Se a pessoa, ainda mais se for diabético, quanto mais descontrolada tiver a glicose, maior o prejuízo, né? No efeito. Bom, o assunto rende quilômetros ainda, mas chegamos ao final aqui do nosso programa. Quero agradecer muito aí por ter disponibilizado o seu tempo. Milton Tafuri, urologista, obrigado pela sua participação aqui, pela entrevista e por ter disponibilizado o seu tempo para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? E para deixar como uma mensagem final a todos, estimular, né, os homens que sofrem com algum problema, né, com algum nível de disfunção erétil, para eles saberem que para todo tipo de doença ou a causa existe um tratamento, né? Para todos tem recurso, inclusive a prótese peniana, que é para aqueles que não estão funcionando em nada. Procurar um médico, procurar um urologista de confiança, se informar, passar o seu caso, né? Não ficar em casa protelando, remoendo, sofrendo com aquilo ali, porque tem recurso para todos, né? E a atividade sexual, a vida sexual saudável faz parte da qualidade de vida.